Jesus disse: não te turbe o coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador aconteça, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração, nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Vamos fechar os nossos olhos, se conectar com o alto. Amigo Jesus, obrigada por mais um encontro do NEP, o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Nos inspire, Senhor Deus, a ler o Evangelho e extrair dele o máximo de informações que a gente consiga trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano e que a gente consiga aplicar todo o ensinamento de hoje nas nossas vidas. Nos proteja, nos ilumine, nos inspire, assim seja. Amém. A Ju está entrando na sala. Oi, Ju! Oi, gente! Boa noite! A gente fez a prece. Cheguei atrasada hoje. Aí vai levar a advertência. Ai, ai. Mas foi por uma boa causa. Eu estava resolvendo as coisas da mocidade, Ariane. Ah, então tá bom. Com o Kelvin e com o Danielson. Gente, eu tô vendo a Fátima com 300 milhões de livros. Eu acho que ela tem que começar a falar tudo que ela mandou pra gente. Ah, que não o quê? E eu? Marcando agora em cima da hora. Você fez a prece, eu lembrei de uma coisa, vim marcar. Vai, Priscila, fala. Antes de começar o estudo, eu queria falar uma coisa, porque eu estava falando com o Léo sobre essa questão do estudo, né, montando o calendário, e aí ele, eu não sei se ele não estava, ou eu não estava, enfim. Lá atrás, a primeira montagem do calendário a gente estava fazendo por capítulos. E aí, em algum momento, a gente mudou, começou a quebrar os versículos e tal. Só que assim, aquilo que aí ele falou comigo agora, porque eu falei, é tudo. Aí ele me chamou no privado, não é tudo. Aí eu falei, não, falaram lá que é do 1 ao 12. E aí eu falei, Léo, eu acho que quando a gente pega um capítulo e quebra os versículos, às vezes a gente quebra no meio raciocínio. Então, assim, o que acontece a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas e todo o entendimento aqui. Na verdade, aqui é aquilo que a gente já cansou de falar em diversos encontros, né? Então, assim, a gente não vai conseguir sanar tudo aqui. Aqui a gente vai trazer, né, as partes mais importantes e o estudo continua em casa, enfim, no decorrer aí da existência. Então, assim, aí eu até falei com ele, se existir uma necessidade, dependendo do estudo, do capítulo, que foi extenso, a gente fazer mais de 3 quartas-feiras, a gente pode avaliar. Agora, eu acho que quando a gente corta os versículos, eu acho que perde um pouco. Então, assim, eu não gostei desse método, porque eu acho que, eu não lembro quando a gente começou a fazer essa quebra, eu não sei, mas assim, eu não adaptei, porque quando eu fui montar agora o calendário, eu chamei ele para falar. E aí ele meio que ficou assim, mas depois ele concordou. Ele, não, você tem razão. Como ele não está aqui hoje, então estou trazendo para vocês para saber se vocês concordam, para eu poder dar continuidade ao calendário, porque senão eu não consigo dar continuidade. E como a Adriana, o Erivelton não estavam desde o início, então eles podem não estar entendendo, mas só para explicar que antes a gente fazia
o capítulo inteiro, e depois houve-se uma necessidade, eu não lembro em que momento, e aí começou a quebrar, porque achava-se que ficava muito extenso. Em compensação, acho que ficou uma coisa meio que perdida. A gente não concluía porque a gente só leu metade, só 2 versículos, 3 versículos, e às vezes a gente não conseguia concluir direito. Então, assim, estou trazendo a opinião de vocês para saber se a gente pode voltar como era antes, para eu poder dar continuidade na elaboração do calendário. Poxa, eu acho que fica melhor assim. Esse capítulo, ele é grande, a gente não tem necessidade de fazer rapidinho hoje. Um monte de coisa que a Fátima colocou lá, eu não consegui ler, então se a gente conseguir colocar para a semana que vem também, eu já vou conseguir ler mais coisas. Então a gente faz o que a gente conseguiu hoje e eu acho que no final a gente vai saber se vai ter necessidade de fazer de novo Obras Espíritas semana que vem desse capítulo. Eu acho que sim. Mas aí a gente resolve no final desse encontro de hoje, mas... Mais alguém quer falar? Eu acho que está tendo uma pequena, ou pelo menos eu estou entendendo, né, uma dúvida na fala, quando se fala o capítulo todo. Algumas pessoas, eu não sei se está tendo essa confusão, mas está me parecendo que está acontecendo. Por exemplo, quando alguém fala assim, hoje vai ser o estudo do capítulo todo. Teve até uma fala dessa no grupo semana passada. Do capítulo todo. Aí a gente, como se estivesse falando do capítulo todo, bem-aventuranças, do item 1 ao 12, isso significasse ser capítulo todo. O capítulo 5, na verdade, ele vai até, se a gente virar a página, o versículo 48. Então, quando fala o capítulo todo, é falar que além das bem-aventuranças é a missão dos discípulos, é lei, justiça e o reino, 6 contrastes na interpretação da lei, todos esses o capítulo todo. Aí, em relação a isso nunca entrou em questão. A gente nunca pensou em trabalhar todo o capítulo. O que a gente estava, né? Isso daí não foi só uma questão de palavras, porque eu vi que ficou... Não, acho que a gente entendeu sim. A questão é que, por exemplo, a bem-aventuranças, no primeiro momento, a gente estudaria do 1 ao 12. E não é o capítulo todo, é a passagem às bem-aventuranças. Sim. Num segundo momento, o que ficou? A gente vai estudar do versículo 1 ao 9, por exemplo. Aí pega as palavras. Depois pega as obras espíritas. Depois vai quem, onde, quando. Aí depois começa. Agora vamos dar continuidade, do 10 ao 12. Isso aí tá quebrando. Entendeu? Não, isso aí, já há um tempo a gente tem feito assim, né, Lívia? A gente está fazendo em 3 partes. A primeira, a gente lê e faz a interpretação das palavras no primeiro encontro. O segundo encontro, a gente faz as referências espíritas. A terceira, a gente faz o que é em como, onde e quando. Quando o texto, aí a gente chegou a conversar isso algumas, né? Eu não sei se era quem estava aqui no grupo que lembra. Quando o texto tiver uma dessas partes tiver muito conteúdo, aí a gente poderia fazer mais um encontro. Era assim que a gente estava fazendo. Mas acho que você não entendeu, Ariane. Não, Pri, deixa eu só falar, Pri, rapidinho. Eu sei o que a Priscila está falando. Pri, é porque quando fala capítulo, é o capítulo 5. E, na verdade, não é o capítulo todo, é o que a Ariane está falando. Não é o capítulo todo, é o tema. É o item. É o tema. Então tá, vamos lá. São temas, são os títulos. Isso, o título, lá no início do grupo... Mas não está sendo mais assim, não. Não, amor, eu sei. Então, era o título todo. Depois quebrou, passou a quebrar, que ele achou que deveria quebrar, o Léo, porque achava que era muita coisa. Por exemplo, agora, a última vez, a bem-aventurança, a gente não estudaria todos os versículos. A gente quebrava. Tanto é que o calendário que ele fez, ele montou como se fossem as bem-aventuranças quebrando os versículos. A gente não estudava do 1 ao 12. A gente estudaria metade, por exemplo. Aí eu acho que assim fica complicado. Tem que estudar o título, vamos dizer, o título todo. Bem-aventurança. Quando eu falo o título todo, eu não estou falando que a gente vai fazer as 3 partes todas, não. Eu estou falando que a gente vai procurar o significado do versículo 1 ao versículo 12. Depois, a interpretação espírita do 1 ao 12. Só que estava quebrando os versículos. Tá entendendo? Eu entendi, Pri. Tava assim. E aí alguém reclamou que estava ruim assim e que era para voltar como era antes. E eu concordo.
Porque quando a gente começou a fazer online, a gente viu que não estava funcionando desse Exatamente. jeito. Aí a O gente presencial, para mim, já não estava funcionando. Eu já não Entendi. estava gostando dessa forma. Aí eu fui falar com ele, porque eu vou montar o calendário dessa forma. E aí ele ficou meio assim, eu falei, então vou perguntar a todo mundo. E aí ele falou, não, mas pensando bem, eu acho que realmente tinha que voltar como era desde o início. Que era a primeira forma, que é do jeito que é hoje. Que é como está agora, entendeu? Quando chegar no final de hoje, a gente... Não, vamos continuar Obras Espíritas semana que vem? A gente vai entrar no consenso. Isso aí é outra coisa, sim. Mas é isso aí, só para deixar claro aí, tá? Tá. Eu vou terminar de fazer o calendário. Beleza. Eu acho também que é uma questão de nomenclatura, que se a gente evitar agora no grupo, a gente chegar e falar assim, é o capítulo todo, entendeu? Não falar mais isso. Vamos falar certinho, é do capítulo tal, versículo tal até o versículo tal. Vocês entendem? Por exemplo, aqui é do 1 ao 12, capítulo 5, do 1 ao 12, ponto. Não fica falando, é o capítulo todo, porque pode realmente causar confusão. Agora, eu concordo com vocês, tem que ser tudo, porque eu estava tentando elaborar aquela parte da visão espírita e do como. Eu estava tendo muita dificuldade, porque eu tinha que ir até certo ponto do raciocínio e depois eu tinha que parar, sendo que eu podia estar escrevendo sobre um todo, que é o que fica mais certo, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que é isso. A gente parar de ficar falando, o capítulo todo, porque não é o capítulo todo. O capítulo 5 não é só bem-aventuranças, foi o que a Pri falou. Vai além disso, entendeu? Então, é isso. E em relação à visão espírita e ao como, eu não sei se está acontecendo isso com vocês, mas a minha visão espírita já está sendo o meu como. Eu não estou conseguindo dividir uma coisa da outra, porque é mais ou menos a mesma ideia, entendeu? Seria eu escrever na visão espírita 6 e escrever no como meia dúzia, entendeu? Mas, Lívia, na visão espírita, a gente também pode fazer assim, no livro tal, fazer um resumo daquela página, daquele capítulo, né? Por exemplo, tem aquele Religião dos Espíritos, capítulo Pureza. Poxa, aqui não vou precisar ler tudo aqui para vocês. Eu li, ninguém leu. Eu faço um resumo do que está escrito ali. É da visão espírita. Sim. Entendeu? Tá, então tá bom. Agora, tô querendo ouvir Fátima, cara. Tô ansiosa. Uhum. Não, gente, começa aí. Eu tô muito tempo sem estudar. Eu quero ir acompanhando. Eu contribuo quando eu achar necessário. Quem quer começar? Fátima está tímida. Ariane. A gente podia, então, fazer a leitura, caso não tenham tido tempo de ler, porque, por exemplo, a Fátima colocou no grupo uns livros da coleção Fonte Viva, que fala sobre os primeiros trechinhos, né, os primeiros versículos. Vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então, desses trechinhos, tem 2 livros, né? Tem duas passagens de Emmanuel que falam sobre eles. A primeira está no livro Fonte Viva, Diante da Multidão. Cita exatamente esse trecho. Vocês querem fazer a leitura disso? Querem colocar no chat? Quero fazer a leitura. Você faz, Ariane? Faço. Que aí a gente vai abrindo a mente, né, para falar. Diz, lição 104, Diante da Multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Emmanuel diz assim: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão
tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhes as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhes a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao seu progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários ao bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar-se a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, eu acho que Emmanuel começa esse primeiro versículo trazendo essa reflexão para a gente, né? Assim como Jesus subiu ao monte, que a gente subiu ao monte, acho que nessa reflexão do se colocar à disposição de espalhar a boa nova. Eu acho que é isso que ele não sei, né? Que me passa. Que ele reflete sobre esse posicionamento de Jesus se colocar naquele monte e aí a gente trazer para a nossa realidade, da gente se colocar, tentar se colocar numa posição de propagar o bem, de propagar as coisas boas, de divulgar a boa mensagem e aí ele fala aqui, sem condições, sem por condições, né? Sem esperar nada em troca, sem pensar enfim, assim, sem interesses, só pelo amor, né? E no final ele coloca, quando a gente diz Pai Nosso, a gente entende que toda a humanidade é nossa. Se a gente entender todos como irmãos, a gente vai ter esse pensamento se a gente entende como nossa família, né? A gente vai ter esse pensamento de amor, de divulgar a mensagem do Cristo, de tentar propagar de alguma forma. Aí ele coloca aqui, que irradiamos entendimento de fraternidade e simpatia. Fraternidade é isso, né? Tem a ver com conviver, né? Com todo mundo como irmão. Que esse mesmo sentimento de desejar o melhor para os nossos irmãos, né? Que a gente tem muitas vezes com os irmãos consanguíneos, que a gente tem com a humanidade toda. Então, eu acho que Emmanuel traz essa reflexão. Alguém quer comentar mais sobre essa passagem, esse versículo? Assim, quando você fala em subir o monte, eu lembrei que no Pastorino ele também fala de subir ao monte, que ele fala que em Mateus
o Pastorino, ele faz a análise do Mateus e do Lucas, né? Quando fala essa parte, né, de subir ao monte, Mateus fala assim, Jesus fala no monte elevada, na mente, para as individualidades, ao espírito. É como se Jesus subiu ao monte, está falando diretamente para o espírito. E Lucas se refere ao plano físico, quando na passagem de Lucas, porque ele não fala subiu ao monte, acho que ele fala no mesmo plano, alguma frase assim, tem que achar aqui, peraí, deixa eu ver aqui, página 85, peraí, 85, aqui. O Lucas bota assim, tendo Jesus e tendo erguido. Ai, meu Deus, meu computador tá doido de novo, gente. Meu computador tem vida própria. Peraí. 80. Ainda bem que eu gravo, eu escrevo qual é a página, porque senão ele fica doido. E tendo erguido os olhos para os discípulos, disse, felizes os pobres. Não, cadê a parte? Eu não sei qual está a parte do Lucas, mas Mateus está vendo Jesus, a multidão subiu ao monte, depois de sentar-se, aproximando-se dele seus discípulos. Lucas, no caso, fala, desceu da montanha a um lugar plano. Aí ele faz essa comparação, só essa comparação, que como se Mateus estivesse falando da espiritualidade e Lucas estivesse falando do plano físico. Vocês chegaram a ver Pastorino? Não. Eu vi. Você entendeu isso também? Sim, mas eu não me apeguei muito a isso não, para ser sincera. Eu não me apeguei ao resto do conteúdo. Eu me apeguei ao resto do conteúdo, entendeu? Aliás, eu só estudei pelo Pastorino, que eram umas 10 páginas, né? Só sobre essa passagem. Fala, Fátima. Quando a Fátima passou aqueles links, eu fiquei meio desesperada. Eu passei para ajudar, não era para prejudicar, não, Lívia. Eu também vi essa parte espiritual de Mateus, né? Eu acho que eu até comentei na semana passada que quando Jesus sobe ao monte, né, e a turba vai atrás dele, é como se ele estivesse exemplificando que todos nós podemos nos elevar e chegar ao nível dele. Quando ele se senta e aí ele começa a falar, ele está ali ensinando, né? Que é o próximo versículo. Mas quando ele sobe ao monte, eu tinha entendido isso mesmo, que ele sobe para mostrar que todos nós somos capazes de nos elevar e chegar até ele, né? A ser como ele. E eu li aquele Boa Nova, que na hora que você estava falando, eu estava rabiscando aqui, que é o Sermão do Monte, que eu não coloquei, mas eu tenho, eu estou sempre lendo. E aí tem uma passagem que 3 pessoas, né, 3 amigos de Levi querem subir ao monte, né, para ajudar. Eles estão muito empolgados, muito entusiasmados com a Boa Nova. E aí eles procuram Levi querendo saber mais dados sobre o que o mestre faz para poder ajudar, para eles serem úteis. E aí Levi meio que desvaloriza eles e pergunta, fulano, você que é aleijado, vai fazer o quê? Eu não vou ler tudo porque é muito grande. Aí ele desqualifica os 3. E eles vão embora tristes, né? Oprimidos, humilhados, mas com aquela esperança de mais tarde ver o mestre no monte, porque o mestre iria falar. E, enquanto isso, Jesus chega na casa do Levi e ele encontra para Jesus todo feliz, né? Quem que aqueles 3 iam ajudar? E Jesus fala para ele exatamente isso. Aí foi quando eu passei aqui, ó. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser mensagem divina para eles, os tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, quando
a gente estava falando semana passada sobre turmas, teve alguém que falou assim, que eram essas turmas? Era uma multidão? Era gente simples? E a gente sabe que Jesus falou aos simples, né? Nem todos eram tão simples assim, mas assim, só conseguiam compreender o que ele estava falando as pessoas que estavam de fato acreditando, né? Estavam esperançosos, estavam com aquela vontade de aprender, né? E eu vejo muito isso assim na doutrina ou até em outras religiões. Quando a pessoa começa, a gente tem aquela mudança radical, assim, a gente fica todo empolgado. E depois, no primeiro deslize, a gente fica meio desestruturado. E se não tiver os nossos amigos, as pessoas para abraçarem a gente, mostrar, não, você consegue, você errou hoje, mas amanhã você melhora. Não fica assim, não, a pessoa até abandona, larga de mão, sai da igreja, sai da casa espírita, né? E assim, o que Jesus estava tentando mostrar ali é isso, que todos podem subir e uns têm que ajudar aos outros, né? Para poder, no dia que a gente entender isso, que foi esse final aí que a Ariane falou do Emmanuel, que todos nós, é Pai Nosso, todos nós somos irmãos. Então, o dia que a gente entender isso e todo mundo se tratar como irmão, aí sim, todos nós vamos ter subido do monte e aprendido com Jesus. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar, Lívia? Tem uma parte muito legal do Pastorino que eu li, é logo o primeiro parágrafo, mas eu achei tão legal que eu acho que a gente falou isso mais ou menos sobre isso semana passada. Aí ele falou agora, ó, ele fala assim: penetramos agora num capítulo da Boa Nova, que todo cristão deveria ler de joelhos diariamente, vivendo intensamente. Constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se todos os livros de espiritualidade do mundo se perdessem, mas restasse apenas estes trechos, bastaria ele para levar as criaturas à perfeição mais extremada, ao adaptado, adaptado, mais avançado, levando-nos vivido integralmente a libertação total dos ciclos reencarnatórios. Esse é o primeiro parágrafo, eu achei maneiro. Então, eu acho que alguém comentou isso semana passada, né? Porque é tipo, a gente teria que ler todos os dias. É igual aquele do Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi Gandhi que, na verdade, falou isso. Tá? Ele que disse que se perdesse tudo com relação ao cristianismo e deixasse só as bem-aventuranças, a gente não teria perdido nada da mensagem de Jesus. Isso. Aí eu lembro que a gente falou alguma coisa mais ou menos assim também semana passada. Aí eu achei interessante. Porque é uma verdade, né? A gente não para pensar, mas... né? Próxima referência que tem aí no bate-papo é sobre o versículo 2, né? E abrindo a sua boca, os ensinava. Se alguém quiser comentar também, antes da gente entrar nas bem-aventuranças em si, né? Que aí vai dar assunto pra caramba. As bem-aventuranças têm bastante conteúdo. Vamos embora então para as bem-aventuranças. Ninguém falou, então vamos embora. Segue o barco. Gente, se vocês quiserem, a gente pode ler o Evangelho. Ou, se vocês quiserem falar, as bem-aventuranças, os pobres de espírito, porque bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí quem estudou mais um pouquinho, eu estudei bem pouco para o dia de hoje.
Então, por isso que eu estou fazendo leitura também. Eu tenho um livro aqui. Assim, gente, o ideal seria, assim, a gente voltando para a diretriz do grupo. O certo é estudar. Quem não estudou, né? Eu sou uma delas também, é deixar quem estudou ir falando, né? E ir conversando e falando. Mas, assim, se alguém tivesse necessidade agora, porque realmente é um tema importantíssimo, mas é aquilo, a Fátima estudou, a Suzana estudou, vamos embora, então elas vão falar. E assim a gente vai, mas a gente for parar para ficar lendo cada coisa, fica extenso, mas aí eu não sei. Mas aí vamos Caso ninguém tenha estudado, vai ter que ler, né? Eu acho que é essa sugestão que eu estava dando. Só. Assim, na prática, se ninguém estudou, na verdade, a gente teria que fazer no outro encontro, porque o intuito não é ler, mas nada é tão engessado, aí vai da maioria, entendeu? Que aí é uma coisa atípica. Não sei, aí vocês veem aí. Gente, a Fátima quer falar e depois a Olivia quer falar. Rapidinho, eu acho que como eram muitas obras, acho que dispersou, não foi? Acho que a gente, de repente, na próxima, não sei, a gente pode, de repente, dividir, sei lá, fulano fica com as primeiras, sei lá, alguma coisa assim, porque como dispersou, então, de repente, já pensou se todo mundo resolvesse estudar o Fonte Viva só, e o resto? Entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Mais ou menos assim. Aí, de repente, nos próximos, a gente pode, de repente, ser uma ideia. Não sei, porque, pode ser uma ideia. Por exemplo, o livro que eu peguei está agora do 3. Né? Tá agora do versículo 3. Mas também não foi aquele estudo que eu gostaria de ter feito, por causa das coisas da mocidade. Essa semana está super corrida, eu tô acabando aqui, já estou vendo o negócio, já estou saindo. Então, o problema é esse, de repente, o que eu entendi daquilo ali é super breve, eu não vou explanar muito, entendeu? Aí eu não sei, mas eu já posso falar, se vocês quiserem, do versículo 3. Então tá. No versículo 3, eu peguei do livro Parábolas e Ensino de Jesus, que vai falar dessa parte dos pobres de espírito, né? E aí aqui ele diz que a pobreza que Jesus proclamou foi a pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido, de egoísmo, né? Da vaidade, essas coisas assim, desse tipo de sentimentos, que é o que ele está dizendo aqui na explanação dele aqui, né? Dos pobres de espíritos. Não nesse sentido que a gente vê muita gente falando, que são os humildes, né? Aquela coisa que as pessoas falam que não tem nada a ver, como a gente já tinha falado na semana passada. Então, é pobre de espírito desse nível de espírito, entendeu? Que ele está se referindo. Pelo menos nesse livro, deixa eu ver qual é o nome, Caibar Schutel, eu acho. Deixa eu ver. Caibar Schutel. Ele fala sobre isso. Aí eu não sei se alguém mais pesquisou o 3. Então, eu fiz como eu falei, eu me baseei mais no Pastorino também para não me enrolar, porque senão eu mesma me enrolo, entendeu? Então eu falei, não, vou focar Você é fã do Pastorino, você é fã. Eu também gosto dele, entendeu? Sabe? Vou fazer uma camisa, I love Pastorino, vou fazer, entendeu? Eu gosto, o que eu posso fazer? Então, eu entendi a visão que a Ju falou, eu também achei super assim, era uma coisa que eu também pensaria, entendeu? Mas o Pastorino, ele divide cada bem-aventurança e faz uma explicaçãozinha sobre cada uma. Então, nessa, bem-aventurados os pobres de espírito, ele falou mais ou menos assim, aí eu resumi com as minhas palavras, né? Porque era meio grande, né? Aí eu botei, são aqueles que mesmo ainda presos à carne, procuram se espiritualizar. Porque na tradução correta, os bem-aventurados pobres de espírito seriam os mendigos de espírito, entendeu? Os que têm essa necessidade, essa deficiência de espiritualização, mas segundo o Pastorino, eles já reconheceram essa deficiência e já estão
correndo atrás, vamos assim dizer, sabe? Eles já estão procurando essa espiritualização. Aí é mais ou menos assim que o Pastorino fala, o que é totalmente o contrário do que esse autor que a Ju pesquisou. Mas, sinceramente, eu acho os dois válidos, entendeu? Acho que pode correr para as duas interpretações. Eu coloquei um trechinho aí para vocês verem, ó. Foi esse daí, ó, no bate-papo. Não tem como ver. Vai, Fátima. Para complicar mais um pouquinho, eu vou pegar aqui a pergunta 313 do Consolador, na visão do Emmanuel. Aí a pergunta é assim: como entender as bem-aventuranças conferidas por Jesus aos pobres de espírito? Aí ele responde da seguinte forma: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Né? Emmanuel diz que até hoje denominaram os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais de homens de espírito. E por essa razão, em que se dirigindo à massa popular aludida ao Senhor, aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguir os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência. Então, quando ele fala dessas almas simples e singelas, são aquelas que de fato estavam prontas para ouvir os seus ensinamentos, sem se preocupar se iam ser importantes ou não. Eles estavam ali, queriam participar daquilo que Jesus estava falando para eles. Eles queriam ser pessoas boas, de fato. Por isso eles são pobres de espíritos. Eles não estão preocupados com os bens materiais, até porque Jesus não prometeu nada material, né? É mais extenso, depois vocês deem uma olhada, mas é mais ou menos isso que Emmanuel quis dizer. Gente, eu entendi então, Fátima. É como se eles estivessem mais receptivos para absorver os ensinamentos do Cristo, né? Porque como não tinha orgulho, não tinha vaidade, eles de repente não iriam julgar, fazer julgamentos, eles iam acatar aqueles ensinamentos, né? Exatamente. Porque quanto mais poderoso, a pessoa não aceita, né? Que alguém esteja dando uma versão diferente do que ele acha que é o correto. Então, para uma pessoa de posses, de poder, era mais difícil reconhecer o que Jesus estava falando. Gente, olha só. Eu peguei aqui um trechinho de um livro chamado Relicário de Luz, que é uma mensagem que o nome dela é por versão moderna, escrita pelo Irmão X, tá? E eu achei bem interessante que ele faz como se fosse uma tradução para a versão moderna do que seria essas bem-aventuranças, né? É muito bonito. Então, assim, ela explica. Lembra que semana passada a gente estava com muita dúvida sobre manso, sobre pacífico, e ali traz traz para a gente assim, de uma forma mais atual, tá? É bem extenso, mas eu posso ler um trechinho só. Quer ver que lembra que a gente estava com dúvida sobre a questão. Quer ver? Deixa eu ler essa parte aqui do 3, lá que vocês estão conversando, tá? Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem. Abençoados aguilhões do socorro divino, a impeli-los para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Eu achei bem interessante que eles pegam cada bem-aventurança dessa e traz mais subsídios, mais informações, né? Foi o que eu consegui ver, né, para esse estudo de hoje também. Não sei se vocês, se lá vocês conhecem esse texto.
Eu vou pôr aqui no chat, tá bom? Alguém vai dar continuidade no 3 ou a gente passa para o 4? Então, ninguém citou o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso mesmo? Menina, é porque a gente deixou para você agora, rapaz. Não. É porque, assim, são algumas das bem-aventuranças, pelo menos umas 5, tem capítulos específicos, assim, dentro de cada ponto. E Pobres de Espírito, acho que era a Fátima que estava falando, né, justamente dessa questão daquele que não se eleva, daquele que não se coloca acima dos outros. E aí, esse capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ele explica, né, Kardec ali disserta sobre o que significa pobre de espírito, acho que vocês já falaram tudo isso. E aí tem dois outros itens, deixa eu só me achar aqui nas abas do meu Google Chrome, que ele coloca: aquele que se eleva será rebaixado, né, falando mais uma vez sobre essa questão da humildade, aquele que se coloca num determinado nível, quando chegar perante a Jesus e perante a Deus, ele não vai ser considerado. E para finalizar esse capítulo, quer dizer, finalizar tem o orgulho e a humildade, mas para finalizar tem uma outra parte bem interessante que fala mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que fala justamente dessas pessoas que acham que tem um nível intelectual muito alto, muito elevado, e acabam não acreditando, né, nessas questões mais ligadas à parte espiritualizada. Então, assim, eu entendi, né, tudo que vocês colocaram aí. Eu, particularmente, hoje não estou em condições físicas de falar muito. Meu dia hoje começou 1h50 da manhã, mas eu senti falta do Evangelho segundo o Espiritismo aí. E tem nas próximas também, tem alguns outros pontos lá, que tem um capítulo inteiro pra gente. Mas foi exatamente isso que eu falei. Como ficou disperso, cada um escolheu uma coisa. Aí ninguém escolheu o Evangelho, não foi isso? Ainda bem que você falou. Pô, mas caso, aí não. Foi que eu não estava me sentindo bem hoje, eu não consegui organizar as ideias, porque assim, uma coisa é você fazer leitura. Ontem eu fiz leitura de vários textos e hoje também. Só que uma coisa é você ler, outra coisa é você organizar os pontos, sabe? Que você vai falar no grupo. Aí eu não consegui fazer isso. Aí se me perguntassem sobre alguns textos, inclusive do Evangelho, eu li. Eu não estou conseguindo organizar bem por causa da dor de cabeça. Não, só estou colocando a observação que o próprio Emmanuel colocou que, né, primeiro Kardec, né, se tiver alguma coisa divergência entre ele e Kardec, prefira Kardec. Então, só para a gente não... os textos de Emmanuel, eles têm a ver com o Evangelho. Por exemplo, esse último que a gente colocou ali... O tempo todo. Emmanuel, eu acho que 80% é Evangelho. Tem hora que parece que o comentário do Emmanuel, parece que ele leu o Evangelho e depois ele fez aquele texto. Entendeu? Porque tem coisas que tem a ver. Só que minha cabeça não está funcionando bem para explicar, mas na semana que vem eu compenso. Tá bom. Posso falar rapidinho? Essa parte da passagem, né, que fala sobre os pobres de espírito, a gente pode ver isso na nossa realidade hoje, independente de religião, de Bíblia, de Evangelho, na prática real. Quando você chega por exemplo, hoje vai ter um estudo de como olhar o sol. Aí existem vários cientistas, várias pessoas que têm sabedoria com relação àquilo ali, e tem aqueles que mesmo que possam ter conhecimento, mas na hora do estudo, ele vai abrir o seu coração para entender daquela forma que está sendo ensinado. Ele vai ser humilde para recepcionar o que está sendo dito, o objetivo daquele estudo. Então, assim, no mundo real, no mundo independente de religião, do que Deus fala, independente de qualquer coisa, na vida é assim.
para você aprender alguma coisa, você tem que ser humilde. Você tem que esquecer tudo aquilo que você aprendeu, abrir o seu coração e recepcionar aquele ensino que está sendo passado. Isso eu uso muito eu sou obrigada a usar no meu trabalho, aí por isso que me tocou bastante. Eu sou obrigada a ser assim 24 horas por dia e às vezes eu não consigo. Mas aí isso que você falou bate em 100% com a parte do Evangelho que fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que é justamente quando, por eu me achar conhecedor daquele assunto, ou alguém como referente daquele assunto, então a Adriana vai falar daquilo ali. Não, a Adriana não chega ao meu nível, ela não sabe o que eu sei, eu nem vou ouvir. É justamente aí, eu acabo, o que acontece? Eu me blindo, e aí aquilo que ela poderia estar somando para mim, eu não estou recebendo. Eu não estou sendo pobre de espírito, se a gente pensar no contexto do que está sendo passado aqui. Mas o que você falou bate perfeitamente com esse pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa se blinda e continua ignorante, né? Porque não recebe nada, né? Sim, sim. Continua lá na burrice. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigado. É do João Filho. Então vamos, senão a gente não acaba as bem-aventuranças hoje. Agora são os mansos? Então já acabamos os aflitos? Ninguém quer falar mais? Não, agora vai para os aflitos, né? Agora que os aflitos. Não, Agora que vai para os aflitos, porque serão consolados. Tá, desculpa. Agora eu entendi por que você discordou de mim aí, ó. Tá vendo aí, ó? A verdade vindo à tona. Não, eu tava falando dos pobres de espírito. É porque eu Tô brincando. Tô dormindo. Tá, então agora os aflitos. Então já que eu tô aqui, já vou falar. Eu botei bem-aventurados aflitos. Preocupação por ainda ser tão evoluído e atrasado espiritualmente. Aí o Pastorino fala disso, né? Dessa angústia que a pessoa tem, né? Essa aflição. Olha os ansiosos aí, Jesus. Tudo isso, ansiedade, tudo. Que fica aqui a doente aqui. Aqui. Transtorno de ansiedade generalizada. Meu pai. Aí fica nisso de se sentir, aí ele usa essa palavra, né? Involuído, atrasado espiritualmente. Aí é que gera essa aflição, né? No caso aqui, nesse contexto, né? Quando ele fala bem-aventurados os aflitos. Então foi isso que eu achei. Alguém mais achou alguma coisa? Então, dentro daquela listinha que eu coloquei para vocês, tinham muitas leituras. Gente, eu não fiz as leituras porque eu só coloquei ali, tá? Eu acho que a maioria está pensando que eu li tudo. Eu não estou tendo tempo, eu estou trabalhando normal, só à noite. Mas eu escolhi, dentre todas ali, o livro Religião dos Espíritos, até porque eu tinha ele em casa para mim poder dar uma olhada. Aí eu fiz um resuminho bem pequenininho. Peguei o livro, tá? Não só minhas palavras, só algumas, mas a maioria do livro. Aí tá assim: sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. São heróis anônimos da luta cotidiana. Conseguem receber e acumular em si talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Ou seja, passam pelas aflições com dignidade, aceitando suas limitações e aprendendo com elas. Diferente dos que se revoltam e acabam contraindo mais débitos na próxima vida ou até nessa mesma. Então, é esse o bem-aventurados aflitos, porque a aflição todos nós vamos passar. A diferença é como a gente vai passar a aflição. Eu acho que a lição é essa. Quando ele fala de bem-aventurados, são esses que sabem passar pela aflição.
E não era esse que ele estava se dirigindo. Me ajuda aí, gente. Mas alguém para falar? Alexandre está aí tão caladinho. Eu acho que é isso mesmo, foi o que a Fátima falou, é aquela coisa que a gente tem dentro da gente de querer, né? Não sei usar outra palavra, é aflição mesmo, de querer, né, sair disso, vamos assim dizer, e ir para algo melhor, né? Eu entendi mais ou menos assim. Acho que é isso aí. Esse aí também tem, né? Um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Só dele. Oi? Um capítulo só dele e fala, né? Oi, fala, Ariane. Fala, pode falar. Esse pessoal que sabe, faz evangelho todo dia, 18 horas. Vocês já devem estar assim, já. Eles correram. Deve ser por isso que eles não fazem olharam o Evangelho. Todo dia. Eles conhecem, menino, de cabo a rabo. Deve ser por isso que eles não olharam para o Evangelho. Porque falou, não, isso aqui a gente já estuda todo dia, então não precisa nem seguir. Mas, vamos deixar o Erivelto falar. Vai, Erivelto. Só pegando o finalzinho aqui, no item 12, né? Fala, né? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então, coloca essa questão desse sofrimento, dessa aflição, de eu estar, de certa forma, ou acertando falhas dessa encarnação ou de encarnações passadas, né? Nesse capítulo também fala justamente desse ponto. Ou é algum problema meu que eu causei agora, nessa mesma vida, ou é algum problema que eu estou trazendo de outras vidas. Então, se está rolando essa aflição, é porque eu preciso acertar, fazer algum ajuste de contas aí. E se eu estou fazendo ajuste de conta, é porque eu vou sair de boa depois. Só isso. Boa! Gostei dessa, hein? É bem legal a gente pensar assim. Quem não deve, não teme, por isso fica de boa, tá nem aí, tá? Não fica aflito com nada, mas a gente que deve fica como, ó, sobressaltado. Mas o que é aflição para mim pode não ser para você, né? Então, assim, cada um tem a sua, a gente está com cada um no seu pedaço, cada um com É verdade. um problema a ser resolvido. Então, você já resolveu alguma coisa que eu não resolvi ainda, você vai ver e fala, pô, ele está arrancando os cabelos e isso não tem nada demais. E por aí vai. E aí, por isso, essa bem-aventurança aí. Eu acho bacana um trechinho que fala aqui, que agora me veio, que fala, a fé no futuro pode consolar e inspirar a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, no primeiro momento, na Justiça das Aflições, Kardec traz isso, né? Ele vai trazer, nesse capítulo, ele vai dividindo esse assunto em vários pontos, mas esse primeiro momento, ele quando ele fala da aflição, ele fala da justiça da aflição, porque aí ele coloca, né, que Jesus deu um ensinamento que a galera que os homens conseguiam entender na época, mas agora vem o Espiritismo, ele traz mais um esclarecimento, né? Ele fala isso nesse item. E ele vai colocando isso, que você entende, porque assim, só você ter fé pode fazer você ter paciência na vida futura, né? Porque bem-aventurados aflitos porque serão consolados. Então, no futuro vai melhorar. Então, vou ter fé em cima disso. Mas isso não vai me impedir de achar que Deus está sendo injusto comigo. Porque se eu estou passando por uma coisa hoje e o meu colega não está, porque eu só tenho que passar por isso e o outro não. E tem coisas que a gente passa que, assim, que dá para a gente refletir, né? Que é possível. Por exemplo, quando são as causas atuais das aflições. Mas quando a gente tem causas anteriores, aí fica mais difícil, né?
porque a gente nasce em determinada situação, em determinada dor, em determinado problema que a gente não, ou surge uma situação que a gente não causou nessa vida. Porque se você está fazendo uma coisa, por exemplo, você dirigiu em alta velocidade, bebeu, e aí você foi, né, sofreu um acidente. Você vai entender, e ali você, no fim das contas, você vê, né, até relatos na TV de pessoas que passaram por situações assim, que mudaram. Outro dia eu estava vendo, e aquela função mudou a pessoa, e a pessoa, a partir dali, ela passou a ser resignada, a levantar uma bandeira a favor daquilo, porque ela ali ela viu que ela passou por uma situação porque ela tinha errado e ela se sentiu responsável em estar consertando. Agora, muito difícil quando a pessoa passa por uma situação em que ela não enxerga assim, uma causa, ela ter algum motivo para ter passado por aquilo, né? E aí vem as causas anteriores que a doutrina espírita esclarece. Aí o Evangelho fala também do esquecimento do passado e vários pontos relacionados a isso. Aí quando a gente passa a se ver, e aí ele fala, né, o olhar da vida futura, se olhar como espírito imortal, entender as causas anteriores, né? Entender que se a gente está passando por uma coisa não é à toa, ou tem a ver com algo de agora ou do passado, a gente já para um pouquinho de se sentir injustiçado ou achar que Deus não está agindo com parcialidade e passa a ter motivos de resignação, que o capítulo também fala, né? Eu estava lembrando também de um estudo, uma vez que eu fiz sobre isso, sobre as bem-aventuranças, e que falava muito de, assim, de como essa mensagem é importante, porque também Deus apresenta para a humanidade a visão da vida futura. A gente saiu um pouco do materialismo, do presente. Aqui, nessa passagem, ele já fala isso, quando ele apresenta o reino dos céus para o povo, né? De não apresentar mais uma lei, uma mensagem que se fechasse ali. Ele traz esse paradoxo, né? Do que está acontecendo agora com o que tem para acontecer. Enfim, traz uma reflexão rica. Vai para o próximo, então, agora? Os mansos. Alexandre? Quer falar? Não, daqui a pouquinho eu falo. Adriana? Adriana fala bem. Adriana fala bem também. Guiquinha tá quieta, hein? Não, então, eu estava pensando muito no que vocês agora estão falando, né? Porque, assim, eu acho que quando a gente não tem, tipo, caminho, assim, tipo, sem volta, a gente tem que ter algum autoconhecimento, porque, no final das contas, todo mundo sabe o que nos aflige, né? A gente sabe disso, a gente para e pensa, a gente sabe o que causou, né? E aí, quando você vê essas bem-aventuranças, tanto essa 3 quanto essa 4, a gente sabe porque a gente chora, né? A gente sabe. Então, assim, é mais assim, um convite lá pra gente, fazer uma autorreflexão, sabe? A gente ter um tipo de olhar mais para dentro, né? E eu acho que assim a gente consegue assim ter algum tipo de transformação, que é muito difícil, mas a gente consegue. Eu quero voltar nessas questões aí que foram abordadas da Ariane, teve a Marlene também falou de uma questão pessoal, né? E o que a Adriana comentou agora, porque quando muitas das vezes a gente pega a Bíblia, né, interpreta a Bíblia da forma que ela está nos apresentando, a gente tem uma ideia e lê quando falam da maldição, né, que Jesus amaldiçoou. Lá na frente a gente vai ver isso, inclusive no desdobrar do Sermão do Monte. E, na verdade, Jesus não amaldiçoou ninguém, nós já sabemos disso, mas assim, o que ele colocou simplesmente para aquele povo, né, que estavam ali, as pessoas que estavam ali, não é nada mais natural do processo, né,
não aceitação, do orgulho, da soberba, né? Que nós passamos, né? Da nossa ansiedade, nossas dificuldades do dia a dia. Então, assim, eu queria até colocar, quando ele também comenta, para aqueles que lá estavam, que ele vira e fala, né? Se aquelas pessoas de Tiro e de Sidom estivessem a ouvir aquelas mensagens, eles usariam de outra forma, mais ou menos isso, né? Porque aqueles que estavam lá estavam escutando, estavam ali naquela ambiência, mas não estavam ainda compreendendo todo aquele momento, né? Sublime. E aí eu estou trazendo para o nosso dia a dia, porque assim, foram faladas questões pessoais e que está me chamando muito a atenção nesse momento, né, no meu coração, enfim. Queria colocar isso também. Quem vai começar com os mansos? Fátima? Já está aí com o microfone aberto. Ai, meu Deus, logo eu. Olha, eu não sei se eu viajei um pouco, mas quando ele coloca aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí eu pensei um pouquinho no momento que a gente está passando, né? A gente está vivendo a transição, né? Para a Terra virar um planeta regenerado. E assim, já não cabe mais aqui, né? Os que vão herdar a Terra são os mansos, porque assim, não cabe mais a violência, assim, a pessoa impor a sua vontade, tá? Para que a gente continue na Terra, a gente vai precisar conquistar essa mansidão, ser paciente, ser obediente, ser resignado. Tem que ter liderança, óbvio, mas uma liderança de forma branda, com respeito ao próximo, não impondo, né? Sem cólera. Essas atitudes, elas não vão ser mais aceitas no planeta regenerado. E é exatamente o que a gente está passando agora. Todas essas confusões que a gente está vivenciando em várias áreas, eu acho que é por causa disso, porque já não cabe mais isso, né? A gente já não aceita mais. Só que, assim, a grande maioria, isso é o meu ponto de vista, já notou isso, que não dá mais para aceitar esse tipo de liderança, né? Mas age devagar, está raciocinando, está tentando chegar a uma solução para os problemas. Enquanto tem uma minoria que faz um estardalhaço enorme, né? E acaba prejudicando todo o trabalho dessa turma que tem voz, que está tentando fazer alguma coisa. Os próprios jovens de agora, eles já não aceitam coisas que a gente, que é jovem, né? Galerinha dos 40, 45, 50, a gente aceitava. Eles não aceitam de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Para eles, não dá para aceitar. Só que, assim, quando ele fala que os mansos, não quer dizer aquela pessoa que aceita tudo, mas é aquele que para, reflete e toma uma posição na hora certa, entendeu? Tem aqui no livro, Livro da Esperança, eu botei só o finalzinho aqui, quando Emmanuel fala o seguinte: guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre um plano alheio, e sim num clarão que oriente uns aos outros e ilumine a todos nós. Então, assim, todo mundo já tem um conhecimento do que é certo e do que é errado, né? Agora, com a internet, eu acho que todo mundo mostra isso. Só que tem uma galerinha pequena que faz uma confusão danada, né? Que a gente chama hoje em dia de fake news, e que tumultua todo esse trabalho que as pessoas sérias vêm tendo para mostrar como é que se deve fazer aquilo que Jesus queria que a gente fizesse, que é caminhar juntos e fazer o bem, né? Progredir, fazer a humanidade progredir.
Ai, gente, é difícil falar assim, sem estar perto de vocês, assim, eu só estou vendo 3 pessoas. E aí eu gosto de falar e as pessoas responderem, e assim não pode, aí o negócio fica meio esquisito. Mas fala aí alguma coisa, gente. Para vocês que usam no celular deve ser pior ainda, porque só vê, eu acho que 1 ou 2, né? Não vê nem todo mundo. Só vê quem está falando, eu acho. Só 2. Só vê quem está falando. No celular é muito ruim. Eu não consegui me adaptar no celular, não. Vocês viram... Oi, vai lá. Vai, Alexandre. Pode? Não, eu queria saber se vocês viram uma propaganda que veiculou do Covid. Eu achei muito legal, que mostrava a importância de se ficar em casa. E aí tinha uma fileira de fósforos. E o cara colocava fogo na cabeça de um fósforo e vinha pegando em todos, e aí faltava um fósforo, e aí não passava para a próxima, né? Nesse aspecto que a Fátima estava falando, eu acho que é uma responsabilidade imensa nossa, que está estudando esse tipo de coisa, a mansuetude no dia a dia, né? Então, assim, se você não tem certeza absoluta, e às vezes mesmo tendo certeza absoluta, não divulga, não fala, porque você não sabe como o outro vai receber, entende? Então, ser manso também é saber se abster, né? Um exercício que eu aprendi há um tempo atrás dentro de uma empresa que me ensinou foi a empresa, né? Com aquela teoria sempre do você quer ter razão ou quer ser feliz, é exatamente o seguinte: vai acrescentar? O que você falou, o que você está pensando em falar, vai acrescentar? Se não, abstém-se. E isso é ser manso. E isso é ser manso, né? Porque senão a gente não sabe o reflexo do que a gente quer falar. E eu sempre falei isso, a responsabilidade da comunicação é do emissor, né? Se o receptor não entendeu, é porque o emissor não transmitiu de forma a que ele entenda lá. Quando a gente está num meio que a gente não sabe quem é o receptor, olha a responsabilidade do emissor, né? Então, ser manso também é ser o fósforo faltante, é ser o fósforo queimado, porque chega até você e dali não vai para frente, né? E aí você não gera empatia, antipatia, você deixa a coisa mansa. Numa época como a gente está vivendo hoje, em que eu escuto muitas pessoas falando, principalmente no âmbito da política, dizendo que nós estamos vivendo uma guerra, né? E a gente até certo ponto enxerga essa guerra acontecendo entre diversas coisas que a gente poderia falar. Se você se manifestar, você é partidário de A ou de B, você gera um sentimento em A ou em B, entende? E não é que a gente não tenha que se posicionar. E aí eu acho que o nosso guia deve ser a frase que eu aprendi, né? Vai fazer diferença? O que você vai falar vai mudar alguma coisa? Se não, seja manso. Seja manso, acate, né? Acate. E a verdade, e isso é muito legal, que a verdade ela é multifacetada, né? A verdade é multifacetada. Então, você pega uma frase que é dita ali, a pessoa interpreta de uma maneira e ela está certa, a outra pessoa interpreta de outra maneira e ela também está certa, né? Então, eu acho que ser manso passa muito por isso, né? Passa muito... E outra coisa que eu gosto, eu sempre uso uma frase também que eu tenho as minhas frases, né? As frases que norteiam a minha vida, assim. E uma das frases que norteia a minha vida muito fortemente é: só você sabe a motivação por trás da sua ação. Isso é muito legal, eu acho isso muito legal, porque a pessoa pode te dar uma rosa e você falar como ele é manso, mas por trás disso tem todo
entendeu? Então, não é o fato de se dar a rosa, né? É o fato do como eu dou a rosa. Não é o fato de dar a palavra, é o fato de como eu me dou na palavra que eu dou, né? Então, acho que eu queria trazer isso porque eu acho que ser manso é difícil pra caramba. Alexandre, a gente está rindo, e a Priscila aqui, que a gente sempre conversa sobre isso. Sempre sobre isso. Sempre assim, não fala, deixa para lá, esquece. Né, Priscila? É um exercício nosso. Tem um pedacinho, um trechinho aqui do Ceifa de Luz. Desculpa. Tem um trechinho aqui do Ceifa de Luz que eu anotei, que diz assim, do capítulo 27, que a nossa amiga mandou a Fatinha, né? Então, tá assim. Diz assim, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. E aí ele vai desenvolvendo, né, toda a ideia. Mas eu peguei esse pedacinho por conta disso mesmo, né, que é a intimidade, né, essa união com Deus que é particular, mas que a gente tem que ter esse cuidado, assim como disse o Alexandre, né? Eu quero ter razão, quero ser feliz, né? O que eu quero nessa caminhada? Eu lembrei de 2 pontos quando o Alexandre estava falando, de uma lição do Fonte Viva que eu uso sempre que, enfim, que eu preciso falar, né? Mas não num contexto espírita, fora do contexto espírita. Eu até já achei aqui a lição 43, pois, se alguém tiver curiosidade de ler no Fonte Viva. Só a primeira frase. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Tá? Ela começa assim, e aí depois, se vocês quiserem ler, fica à vontade. Todo mundo deve conhecer muito Fonte Viva. E um outro eu lembrei de um estudo, né, de um trabalho que a gente fez, né, Adriana, sobre a comunicação passiva, não, como é que você falou? Então, mas aí tem aquela forma de comunicação, você que... Comunicação passiva não, como é que é o nome? É o CNV, porque comunicação não violenta. Isso, né? Perfeito, isso aí. Porque isso é muito assim, tipo, como ser gentil, né? A gente pode falar porque várias coisas, mas a forma diz muito sobre nós, né? Gente, eu coloquei no chat. Desculpa, vai, Lívia. Não, vai, pode falar. Nada, Ju. Esses dias, né, eu sigo o Haroldo no Instagram, né? Aí ele bota de vez em quando, né? Não sei se todos os dias, umas mensagenzinhas, tipo do nosso Instagram do NEP, né? Aí, por coincidência, essa semana, ele escreveu, vou falar nas minhas palavras porque eu não lembro exatamente, mas era assim, os mansos não são bobos, não são tolos. Eles apenas sabem a exata hora, tem a sabedoria de se manifestar na exata hora. Então, acho que vai muito de encontro com o que o Alexandre falou, com o que a Fátima falou, com o que cada um falou um pouquinho. Não é porque é manso que, nossa, fulano é mó bobo, tal, não se posiciona ou fica na dele. Não, não, a pessoa é sábia o suficiente para ela se manifestar na hora certa. Porque a gente mesmo, por exemplo, quando a gente faz aquela autoavaliação, né? Eu percebo que muito mais quando eu simplesmente abro a boca e falo, às vezes eu falo besteira, do que simplesmente se eu parar e pensar sobre tal assunto ou sobre tal coisa, eu vou responder melhor a pessoa, ou vou, como a Adriana falou, né, da linguagem não violenta, né, eu vou responder de uma forma, né, mais tranquila, vamos dizer assim, que vai transmitir para a pessoa, né, uma coisa boa e não vou ser agressiva, como se eu estivesse respondendo assim, é isso, bum, joguei assim para a pessoa. Às vezes, para você não foi agressivo, mas para a pessoa, você viu como a Lívia falou, viu como é que o fulano falou comigo e tal? Isso pode causar muita contradição, principalmente no âmbito das redes sociais. Porque quando você escreve no WhatsApp, escreve, não sei, um comentário no Instagram, alguma coisa, às vezes você não quer ser agressivo com a pessoa, mas da forma que você escreveu, pode, entendeu? Por exemplo, eu lembro de um caso bem antigo meu, né, que eu tinha um grupo de amigos no WhatsApp, né, que a gente sempre marcava de sair e tal.
E um dos amigos falou assim, ai, vamos para o lugar tal, dia tal, vocês topam? E um dos nossos amigos respondeu só assim, não sei. A gente zoou esse amigo porque a gente falou assim, nossa, o seu não sei foi tão seco, tão... Ele falou, não, mas eu respondi, tipo, normal, tipo, não sei. Então, aquela frase gerou uma polêmica que a gente pensou que ele tivesse chateado com a gente, alguma coisa assim, que ele foi tão direto, tão, né? Então, a gente tem que, foi o que a Adriana falou, foi o que eu disse, né? Cada um falou, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meio que a gente, né, se porta diante dos outros, porque a gente pode iniciar uma discussão, uma guerra, sem querer, entendeu? Então, é mais ou menos isso, é aprendermos a ser mansos, né? É difícil. Tem uma coisa que eu acho muito legal, agora falando das bem-aventuranças como um todo, né? Eu acho muito legal, assim, a gente parar para pensar que a gente está sempre olhando, né, como se a coisa estivesse lá longe, fazendo um estudo como se a coisa estivesse fora da gente, né? E isso faz parte do nosso natural. Isso faz parte do nosso natural. Então, assim, quantas vezes você pega o teu WhatsApp e fala, pô, fulano foi grosso, né? Porque é da natureza do ser humano julgar, né? E o que eu acho legal é a gente tentar naturalizar as coisas, né? E quando as coisas se tornam natural, a gente estava falando isso hoje, eu acho que essa semana no culto teve tanta coisa legal, né? Eu ouvi tanta coisa bacana no culto, tanta coisa que aconteceu no culto essa semana e que acaba nas bem-aventuranças, porque, na verdade, o que eu enxergo da bem-aventurança é vive em paz consigo, sabe? E faça aos outros o que você gostaria que fizesse contigo. Né? Ainda hoje, no culto, a gente estava falando, né, um exercício legal, que é o seguinte, quando você perguntar para a pessoa, bom dia, tudo bem? Queira realmente saber se está tudo bem. Né? Então, assim, porque quando a pessoa começa a falar, isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando, né? Você perguntou, oi, tudo bem e tal, aí a pessoa começa a conversar contigo e você não está com paciência para ouvi-la, né? Você estava ocupado, você estava... Então, é o praxe do tudo bem. Então, na verdade, é o estar presente, né? Eu acho que a bem-aventurança é quando a gente deixa de viver o momento futuro, o momento passado, e passa a viver o momento presente. Quando a gente começa realmente a simplificar a nossa vida, simplificar o nosso dia a dia, né? Quando a gente começa a fazer isso, eu estava falando também do Avatar lá, que tudo está interconectado, tudo se interliga, tudo. Então, efeito borboleta, não sei se vocês já viram, né, o efeito borboleta, que fala que o bater da asa aqui pode gerar um furacão do outro lado. Por quantas vezes a gente não gera furacão pelo bater das nossas asas? Né? Então, eu acho que o grande lance das bem-aventuranças, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, o que ele quer dizer é vive em paz, vive o presente. Né? Se você viver o agora, e se você entender que não existe você, existe nós, né? Que nós estamos inseridos dentro de um contexto, então eu acho que isso é ser bem-aventurado. Eu me lembro uma palestra que eu fiz há um tempo atrás e eu fiz um estudo tão legal assim, aprendi tanto naquele estudo, que falava sobre a felicidade e falando sobre dele será o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus se não o planeta Terra? Porque isso aqui também não é de Deus. Então a gente está vivendo o futuro sempre na expectativa, sempre eu quero o amanhã, sempre eu estou... Mas a bem-aventurança é viver o agora, né? Então eu gosto dessa visão assim, a bem-aventurança é você ser pacífico agora, é você estar em paz contigo, porque se você não estiver em paz contigo, é impossível você estar em paz com o outro. É impossível, é humanamente impossível. Você vai estar, se você estiver irritado e alguém chegar e falar, te dar bom dia, você vai xingar a pessoa. Bom dia o quê? Bom dia. Entendeu? Mas o negócio é contigo, não é com o outro, não é com...
Então, eu acho que esse é o legal da bem-aventurança como um todo. Assim, por isso que eu acho que toda essa passagem, ela traz isso, né? Ela traz. E se você está no momento presente, e você está presente no momento presente, não tem por que ser violento, não tem, ainda mais com o conhecimento que a gente tem, né? Com o conhecimento de causa que a gente tem. Então, acho que esse é o legal, é quando a gente começa a se interconectar, mas não se desgruda da gente. A gente fica antenadão, assim, pô, estou entendendo o que está acontecendo agora e eu estou inserido nesse agora, e aí a gente vai vivendo melhor, né? Eu acredito muito nisso. Bom, fechamos tudo, então. Boa noite, Alexandre Sabotudo. Quisera. Eu acho que esse estudo vai então, ter acho apesar do Olivelto ter brincado, eu acho que realmente não cabia. Assim, se quiser continuar falando sobre os mansos, ok. Mas a gente entrar em outra bem-aventurança, a gente vai extrapolar muito tempo e a gente pode dar continuidade, eu acho que na outra quarta-feira. Não sei se vocês concordam. Só com o que ele falou. Assim, por mim. Ele fechou, né? Não, com certeza a gente tem que dar continuidade, porque a parte que eu estudei não chegou ainda. Porque, assim, realmente, as bem-aventuranças, eu acho que realmente é um estudo que tem que fazer cada uma. Porque o intuito do estudo é a gente falar de uma forma geral, né? O estudo da casa é assim, mas em situações como as de bem-aventuranças, não tem como. Tem que ser realmente cada uma, não dá para ser diferente. Com certeza. Aquilo que o Alexandre falou, eu coloquei no chat. Eu vou ler só esse pedacinho, porque não sei se as meninas estão conseguindo ver porque estão de celular, mas o pessoal que está no computador está vendo, né? Que da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. É o que ele falou, gente. Né? Da mansidão a gente consegue exteriorizar esse amor com a caridade, com a bondade, para com o nosso próximo. Quando a gente está atribulado, a gente não é caridoso com nada, a gente não quer saber de nada, nem da gente mesmo, né? Tem muita gente que, né, joga tudo pro alto. Mas quando a gente está bem com a gente, quando a gente está em paz, né, a gente consegue organizar nossos pensamentos e dar um direcionamento melhor para as nossas ações. É isso. Para a semana que vem eu vou ler outras obras. Eu já li o Pastorino, então eu leio outras. Eu vou ler o Evangelho também, porque o Erivelto lembrou bem, né? Eu acho que o Evangelho está sempre na nossa mão, que a gente nem sabe. É engraçado, né? Que a gente nem se toca, mas eu também vou reler, né? Ele. Gente, então a gente pode dizer que os mansos, eles agem com bom senso perante as situações da vida, não é isso? A gente pode dizer isso também, tem bom senso. Vai saber quando falar, quando calar, né? Eu acho que é isso, gente. Acabou, então, né, o estudo, né? Tô vendo todo mundo aí, ó. Quem vai fazer a prece? É você. Vamos orar. Vamos nos acerenar, nos acalmar, para a gente conseguir essa conexão com o plano maior, com o nosso Mestre Jesus e os nossos amigos espirituais. E assim, Senhor Jesus, terminamos mais um estudo das bem-aventuranças, uma parte desse estudo. Que nós possamos, durante essa semana, Senhor Jesus, colocar em prática pelo menos essas três bem-aventuranças, 3 ou 4. 3, né, gente? 3 ou 4. As que nós estudamos hoje em prática com o nosso próximo, principalmente, Jesus, em nosso lar, na nossa casa, com os nossos entes queridos, que é onde nós sabemos que estão a nossa maior lição, a nossa maior prova,
que a gente possa colocar em prática tudo que nós estudamos hoje. E que tu possas, Senhor Jesus, abençoar os nossos lares, que nós possamos ter uma noite tranquila de sono, refazedora, e abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam estar presentes, assim também como toda a humanidade, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Vou tirar nossa foto. Foram 3 ou 4? 4, né? 4. As bem-aventuranças. 5? Então, vamos tentar fazer durante a semana, né? Até a próxima quarta. Se acontecer alguma situação, a gente lembrar do que a gente estudou. Treinar. Isso. Vamos treinar. Ai, gente. Vamos tirar o treino. Eu achei esse livro no Kindle, Lívia. Tá R$16 na Amazon. Sim, eu peguei ele de lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Pode se mexer, adoro. Semana que Obrigado, vem. pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Gente, obrigado. Adriana tá falando. Adriana tá falando. Oi? A gente vai Fala de novo, Adriana. Semana que vem, do 6 até o 12, é isso? Isso. Adriana, eu vou estudar os outros antes também. Vou fazer o estudo de tudo. Eu vou tentar fazer. Mas não que a gente tenha que voltar. A não ser que alguém queira. Achei uma coisa muito interessante que a gente não falou. Isso. A gente. Isso. Tá Senão bom. a gente dá continuidade. Tá? Tá Oi, bom. Márcia. Então, esse Novo Testamento que vocês estão estudando é do Haroldo? É. Tá. Eu não tenho ele, vou providenciar, então. Tá. Tá bom. Beijo. Aí vai continuar nas bem-aventuranças, né? Isso. Tchau, Tchau. amigos. Tudo de bom. Saúde e paz a todos.